Que o Senhor vai salvá-los. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. O Senhor disse a Moisés: diga ao povo que marche. Amém. Os irmãos podem se assentar. Moisés, ele passou por dificuldades, passou por desertos. E é sobre isso que eu vim falar essa noite, sobre o que é o deserto nas nossas vidas. O que eu tenho prestado atenção, e o pastor Harrison já até deu essa aula em uma das escolas dominicais, é a forma que nós evangelizamos. Muitas das vezes nós falamos: Jesus é a solução, olha, você está sentindo isso? Vai passar, vem para Jesus. Muitas das vezes nós pregamos o Evangelho como se fosse uma anestesia. Nós pregamos para as pessoas que assim que elas aceitarem a Jesus, toda a dor vai acabar, todo o problema vai cessar. E a gente sabe que não é bem assim. Eu vejo diariamente, que trabalho com pessoas também que já foram da igreja, e eu tenho certeza que vocês conhecem também pessoas que já frequentaram a igreja, já estiveram dentro do Evangelho e se decepcionaram. Por quê? Por pensar que o Evangelho iria ausentar elas de toda a dor, ia literalmente separar elas de tudo. E não é bem assim que acontece. E como eu comecei falando, os heróis da fé passam por desertos. Moisés passou, Jesus foi um grande exemplo, também o exemplo, inclusive. E todos conhecem a história de Moisés, a maioria é uma história bem conhecida. A história de Moisés começa quando um rei que não conhecia nada de Cristo, não conhecia nada sobre o Deus dos hebreus, ele toma lugar no reinado. E aí ele se assusta com o tamanho, com a quantidade de hebreus que havia naquela terra. Então ele, com o objetivo e com o medo dos hebreus dominarem aquele lugar, ele impõe uma lei. A partir do momento em que uma mulher estiver grávida, se o filho for menino, manda matar. Se for menina, mantém. Ele deu essa ordem às parteiras. Mas a palavra de Deus diz que as parteiras eram tementes ao Senhor e não obedeceram a ele. Mas mesmo assim, ele insistiu. E a Bíblia vai falar sobre Joquebede. Joquebede teve um filho, e esse filho foi Moisés. A Bíblia também relata que, com medo de perder o filho, ela esconde ele por 3 meses. E depois de 3 meses ela vê que não tem como mais esconder a criança e coloca ele no cesto e ele vai para o rio. E enquanto Moisés está no rio, a palavra de Deus fala que a irmã de Moisés fica distante, olhando para ver o que ia acontecer. E quando ele é encontrada pela princesa, e a princesa pega Moisés e cria Moisés, e a irmã que observava o cesto onde Moisés estava, sugere que a mãe de Moisés cuide. Logo em seguida, a Bíblia vai falar que Moisés, já na sua juventude, vê o seu povo trabalhando, vê o seu povo lá sendo escravizado por metas que o rei colocava, metas absurdas, e isso feria todo o povo. Em determinado momento, Moisés tem um estalo. Moisés olha o povo dele e tem compaixão. E aí, toda aquela violência em que ele estava situado, em que ele foi criado, ele começa a não aceitar mais isso. E isso também acontece nas nossas vidas. Acontece quando a gente aceita Cristo.
Muitas das pessoas nasceram em berço evangélico, mas tem outras que vieram do mundo e se converteram. E a partir do momento a gente consegue ver a mudança nítida. Assim como o pastor André falou, tem pessoas que olham pra gente e vê uma diferença. E aquela pessoa que antes estava no meio da bagunça, que estava em meio de festas, que estava em meio de coisas ilícitas, já começa a abominar isso, já não aceita as coisas que o mundo oferece. E Moisés teve esse estalo. Moisés falou: olha, eu sou hebreu, esse é meu povo. O que eles estão fazendo com o meu povo? E aí Moisés vai tentar separar e acontece o atentado, o assassinato. A Bíblia fala que Moisés no dia seguinte vai fazer a sua ronda diária e vê um outro problema de novo. E ele pensou que o erro que ele tinha cometido antes ninguém tinha visto. Mas chega um hebreu e fala assim: o que você vai fazer? Você vai cometer o mesmo ato que você cometeu antes? Então a Bíblia fala que Moisés, com medo, ele foge. E aí eu vou para o primeiro tópico: o que é o deserto da vida de um cristão? O primeiro tópico é preparo. Moisés, depois que fugiu, ele encontrou as filhas que futuramente iria ser uma das filhas de Jetro, seria sua esposa. E lá ele fica e começa a pastorear as ovelhas de Jetro. E essa é a fase de preparo de Moisés. Moisés está lá, Moisés foge do cenário onde ele estava, foge do cenário do Egito, que na mente dele aquilo ali já não mais pertencia a ele, e fica lá criando as ovelhas, pastoreando. Até que chega um determinado momento em que ele é chamado. E o chamado de Moisés todos conhecem, que ele vê a sarça ardente e Cristo o chama. E aí eu vou para a segunda etapa do que é o deserto. No deserto nós somos preparados. E no deserto, tem deserto também, é lugar de revelação. O deserto vem com crescimento. O deserto vem para que Deus nos ensine a ser dependentes dele. Deserto é lugar de preparação. Quem passa pelo deserto começa a não se preocupar com coisas fúteis, começa a se preocupar só com o que realmente é necessário. O deserto causa transformação. O deserto, como eu falei, prepara. O deserto faz com que você se aproxime de Deus. O deserto faz com que acabe os mimimis. O deserto faz com que nós amadurecemos. Mas eu te digo que quando você entra no deserto, você não sai da mesma forma. Pode ser de maneira positiva ou de maneira negativa, mas você não sai da mesma forma. E como sair de maneira positiva? Como, em meio ao deserto, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, como nós podemos ver a vontade de Deus, o agir de Deus nas nossas vidas? Eu tenho certeza que, principalmente nesse calor, os tempos não têm sido fáceis, os dias não têm sido fáceis. Nós estamos muito mais cansados, muito mais estressados, porque o calor faz isso. E eu confesso também que minha semana também tem sido agitada, e a gente se encontra em meio a dificuldades, se encontra estressado, mas mesmo assim a gente confia em Deus, a gente se alimenta em Deus, porque nós cremos em Deus. E o próximo tópico será, na verdade, lugar de milagres. O deserto, além de ser um lugar de preparo e um lugar de revelação, também é um lugar de milagres. E como nós alcançamos os milagres? Moisés, quando foi chamado por Deus chama ele para libertar o povo. E Moisés, em todo momento, impõe dificuldades.
com uma dificuldade sobre ele. Deus fala assim: Moisés, eu vou usá-lo para libertar o meu povo. E Moisés fala assim: eu vou chegar lá e vou falar assim: olha, eu vim para libertar o povo. E Deus, como é que eles vão acreditar em mim? E aí Deus fala: diga a eles que eu sou, os chama. Mas Deus, eu não sei falar, eu gaguejo, eu não sei falar, não falo direito, tenho a língua pesada. Tudo bem, não tem problema. Está botando dificuldade? Nós tiramos. Vou enviar seu irmão Arão para falar por você, e ele vai te ajudar a falar. Mas Senhor, eles vão chegar lá e como crerão lá em meio às dificuldades? Como eles vão crer em mim, eu que já fui egípcio? Somente crer, Moisés, somente crer. E muitas das vezes nós, em meio ao deserto, agimos assim, como Moisés. Deus nos chama. E o tempo todo nós estamos aqui, nós ouvimos palavras abençoadas, ouvimos ensinamentos abençoados. E o tempo inteiro Deus tenta falar conosco. E o tempo inteiro nós colocamos dificuldades em nós mesmos. Nós nos limitamos. Uma certa vez eu ouvi um testemunho de um pastor em que ele passou por isso também. E hoje ele é um pastor renomeado e afins, mas ele fala: se todo mundo tivesse esse pensamento, se Deus te chama para pregar o Evangelho e eu tenho o seguinte pensamento: olha, para que eu vou pregar? Tem tanta gente que prega melhor, para que eu vou fazer isso? Se fosse assim, se todos nós pensássemos assim, o mundo estaria pior. Porque com pessoas que têm atitude, tomando atitude, pregando o Evangelho, o mundo está do jeito que está. Imagine se nós não pregássemos. Quantas pessoas estão carentes de Jesus? Quantas pessoas estão carentes de uma resposta? E muitas das vezes nós temos essa resposta e não falamos. Muitas das vezes nós queremos agir como cristãos politicamente corretos. Nós nos adaptamos ao ambiente que estamos. Dependendo do ambiente que a gente está, a gente muda a palavra ou se esconde. E eu venho essa noite para te dizer: você foi chamado. Não coloque limites em você. A palavra de Deus diz que não vai ser fácil. Assim como eu falei no início, o Evangelho não é para anestesiar. O Evangelho é mesmo para mexer na ferida, dói. A única diferença é que com o tempo a gente para de sentir dor, mas não por anestesia, mas por cura definitiva. Eu lembro quando eu entrei por essas portas pela primeira vez, com o coração ferido, amargurado. Eu lembro com a primeira vez que eu vim aqui e sentei no teclado, depois a Rose veio e conversou comigo e tal, aí eu chorei as mágoas e nós oramos juntos. E Deus fez grandes maravilhas. Deus tratou com a minha vida. E eu tenho certeza que se cada um vier aqui, também vai ter um grande testemunho. Testemunho de transformação, um testemunho de cura, um testemunho de vitória. Tenho certeza que cada um aqui tem um testemunho. Porque é isso que o Evangelho faz. É isso que o deserto faz. O deserto nos prepara, nos revela o agir de Deus. E a partir do momento que nós tomamos uma atitude em prol do Evangelho, a partir do momento que nós nos deixamos ser usados por Deus, nós alcançamos os milagres, mesmo em meio ao deserto. O povo, logo depois que aconteceram as pragas, eles fugiram e o exército de Faraó começou a persegui-los. E em meio às dificuldades, eles estavam indo, até que chegaram em frente ao mar. E aí Moisés fala o que nós lemos.
Pessoal, não fiquem aflitos, não se desesperem, porque o meu Deus, o Deus de vocês, irá salvá-los. O que Moisés fez? Tomou uma atitude mediante ao Evangelho, e assim ele conseguiu o romper, ele conseguiu o milagre que veio do céu. Glória a Deus. Deus o capacitava, Deus o preparava para isso. Os irmãos estão comigo, amém? Amém. Deus o preparava para isso. E o deserto faz isso com a gente. Muitas das pessoas às vezes não se agarram a Cristo em meio ao deserto e só veem as dificuldades. E por isso muitos deles acabam morrendo. E cabe a nós, assim como o nome da igreja, assim como nós pregamos aqui, resgatar essas vidas. Porque Deus está além de todas as dificuldades. Deus está além de qualquer gigante. Deus está além de qualquer situação áspera. Deus está além de todo calor escaldante. Deus está além de todo frio. Deus está além de tudo. Deus está além da morte. E por isso nós estamos aqui. Mesmo não sendo merecedores, Ele nos permite passar por esse processo. Ele nos permite passar por esse processo para que tenhamos um relacionamento com Ele, mesmo não sendo merecedores. E tendo consciência de que o deserto é um lugar de preparo, onde nós crescemos e deixamos de ser crianças, alcançamos a maturidade e a gente deixa as coisas, os mimimis de lado, as coisas fúteis de lado, e o lugar onde nós vemos o Deus revelado, o lugar onde nós alcançamos o milagre, o lugar onde nós alcançamos as maravilhas de Deus. Vamos para o último tópico. Para alcançarmos tudo isso, é necessário uma coisa. Deus faz tudo, mas é necessário a gente fazer uma coisa. Se nós não fizermos essa coisa, nós morremos no deserto. Se nós não fizermos essa coisa, nós não alcançamos o milagre. Se nós não fizermos essa coisa, nós não saímos do deserto. Se nós não fizermos essa coisa, nós continuamos com a perspectiva de quem sai do Evangelho e abandona o Evangelho desiludido, porque pensa que o deserto é para sempre. Mas eu digo para vocês, o deserto é apenas o cenário. Tudo isso é provisório. Todo problema é provisório, principalmente quando estamos com Cristo. É isso que nos mantém firmes. E sabe o que é essa coisa? Que nós temos que decidir, que a única que depende de nós é o nosso posicionamento. Se não tivermos posicionamento como cristãos, se não tivermos em meio à dificuldade de posicionamento, se nos posicionarmos na palavra, nos posicionarmos em Cristo, de nada adianta, não conseguimos concluir o processo. Que é sobre isso que eu vim falar essa noite. Glória a Deus. Tenham esperança. No mundo tereis aflições, não é novidade. Não é novidade que seria difícil. Não é novidade que seria cansativo. Não é novidade que teria problemas. Mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E é por isso que, através do posicionamento em Cristo, nós alcançamos a transformação. Nesse momento te convido a tomar o posicionamento, a ficar de pé para orarmos a Deus essa noite. Aleluia. Peço que coloque a mão no seu coração e nesse momento entregue a Deus a sua dificuldade, entregue a Deus o cenário que você tem visto no seu deserto. Porque assim como Moisés viu aquele mar e clamou a Deus e o mar se abriu, nós cremos, e eu creio e profetizo sobre a sua vida que o mar vai se abrir.
Assim como Moisés viu aquele calor escaldante e vinha uma nuvem que cobria e refrescava aquele lugar, assim como Moisés viu o povo faminto e o povo clamava e caía a maná do céu, assim como Moisés viu em meia-noite a escuridão profunda, uma estrela que guiava o povo até a terra prometida, eu creio e profetizo sobre a vida de cada um aqui, o milagre, as promessas de Deus na sua vida vão se cumprir. Eu profetizo em nome de Jesus, Senhor, e nesse momento te peço, Pai, que não importa, Senhor, qual o cenário, Senhor, que nós possamos estar, Senhor, em nome de Jesus. Não importa, Senhor, se seja em frente ao mar, não importa, Senhor, se é no escuro, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Eu creio, Senhor, que o mar vai se abrir, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor virá, Senhor, como estrela, Senhor, como guia, Senhor, em nome de Jesus. E irá, Senhor, nos levar, Senhor, à terra prometida, Senhor. Aquilo, Senhor, que o Senhor tem guardado para nós, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que daqui, Senhor, assim, Senhor, como foi profetizado, Senhor, sobre a minha geração, que sairão pessoas daqui, Senhor, abençoadas, Senhor, pessoas, Senhor, dispostas, Senhor, a pregar o Teu Evangelho, Senhor. Eu creio, Senhor, acredito, Senhor, na Tua palavra, Senhor, e por isso nós estamos aqui. E nesse momento, Senhor, eu te peço, Pai, sonda, Senhor, os nossos corações, Senhor, nesse momento, Pai. Porque muitas das vezes, Senhor, nós agimos, Senhor, como Moisés, Pai. O Senhor põe palavras, Senhor, o Senhor põe promessas sobre a gente, e a gente tende a desconstruir essas promessas, Senhor. Mas em nome de Jesus eu repreendo, Senhor, todo o Senhor pensamento, Senhor, de inferioridade, Senhor, todo o Senhor pensamento, Senhor, de perseguição, Senhor, todo o Senhor pensamento, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, imaturo, Senhor, todo pensamento, Senhor, que não provém de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Porque eu creio, Senhor, que o Senhor nos chamou, Pai. Eu creio que o Senhor nos chamou, Senhor, para pregar a verdade, para pegar o vídeo, Senhor. E por mais que seja dolorido, Senhor, por mais, Senhor, que seja cansativo, Pai, nós iremos vencer. Porque o Senhor deixou o Santo Consolador, Pai, o Espírito Santo, Senhor, para nos ajudar, para nos guiar, Senhor. Então vem, Espírito Santo. Vem, Senhor, Espírito Santo. Vem, Senhor, e nos toca, Senhor, nos transforma, Senhor. Tira, Senhor, toda a tristeza, Senhor, toda a mágoa, Senhor, em nome de Jesus. Todo, Senhor, lixo, Senhor, emocional, Senhor, do nosso coração, Senhor, da nossa mente, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos, Senhor, ser um, Senhor. Que só possa, Senhor, derramar, Senhor, a graça, Senhor, sobre nós, Senhor. E as pessoas, Senhor, que saíram, Senhor, decepcionadas, Senhor, com o Teu Evangelho, Senhor, as pessoas, Senhor, que saíram, Senhor, decepcionadas, Senhor, com a igreja, Senhor, em nome de Jesus, que possam, Senhor, ser tocadas, Senhor, nesse exato momento, Pai. Que possam, Senhor, ser tocadas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, pelo verdadeiro Evangelho, Senhor, que não é o verdadeiro, Senhor, que não é o Evangelho, Senhor, que anestesia, Senhor, mas é o Evangelho que cura, Senhor, verdadeiramente, Pai. Para que nunca mais possamos, Senhor, sentir, Senhor, essa dor, Pai. Eu creio, Senhor, que aqui haja, Senhor, transformação, Senhor, essa noite eu profetizo, Pai. Transformação, Senhor. Transforma, Senhor. Transforma, Senhor, e continua, Senhor, em nome de Jesus, fazendo a Tua obra em nossas vidas, Senhor. E com uma salva de palmas, Senhor, e gratidão, Senhor, aplaudimos a Ti, Senhor, essa noite.